Aleluia, aleluia. Ontem, na hora que nós começamos, eu pedi a Deus que nos favorecesse, e Ele favoreceu. Que o Senhor nos favoreça mais uma vez, que o favor do Senhor seja sobre todos nós. Levante uma de suas mãos, diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Pode assentar. Querido, vamos aplaudir o pastor de novo? Amém. Obrigado, meu pastor. Amém. Podeis assentar, queridos. Muito bom, nós estamos aqui. Quantos não estavam ontem à noite, por favor? Muita gente foi convidada. Está dando algum problema aí. Bênção. O pessoal convidou mesmo, né? Que bom. Bênção de Deus. Muito bom, a gente vai ter uma longa caminhada até 10 horas da noite. E se eu ficar assim muito ungido e os irmãos estiverem muito quebrantados, a gente vai até meia-noite, entendeu? Amada, a gente não... O Instagram e o WhatsApp é a prova que a gente tem muito tempo de sobra, entendeu? Então a gente quer aproveitar e aprender com o Senhor mais e mais. Amém? Bênção de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por essa tarde. Obrigado pelo teu imenso amor. Obrigado pela maneira tão carinhosa, tão maravilhosa que o Senhor tem nos ensinado, Senhor Deus. Continua falando o nosso coração, ministra as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Eu tenho nos últimos anos aí me dedicado e estudado sobre as grandes feridas e as grandes lacunas e os adoecimentos da sociedade. E eu fui percebendo assim que realmente, amado, geração após geração, a família tem se tornado cada vez mais enfraquecida no que diz respeito aos seus valores e aos seus vínculos. Os valores familiares estão a cada dia mais fracos. O modelo de família que os nossos avós tinham não é o modelo de família que os nossos pais tiveram. Não é o modelo de família que nós temos e, infelizmente, não será o modelo de família que os nossos filhos terão, a não ser que nós façamos uma intervenção na nossa consciência e na maneira como nós lidamos com família. Nós somos uma geração que a gente sabe muito bem trabalhar e estudar. Mas nós perdemos a capacidade de construir valores saudáveis e eternos na vida dos nossos filhos e nas futuras gerações. Como eu disse para você ontem, nós vivemos um processo sistêmico de adoecimento familiar. Uma coisa que você vai entender muito que eu vou falar aqui, eu vou falar muito sobre sistema familiar. Eu não consigo olhar para o indivíduo, apenas o indivíduo. Eu não consigo, eu não olho para qualquer problema que uma pessoa esteja vivendo, e eu olho para essa pessoa apenas como alguém que está vivendo um processo na vida dela. Não, não. Todo adoecimento que você vê num ser humano, isso é fruto de um sistema familiar adoecido. E quando a gente fala sistema, a ideia mesmo é aquela ideia do sistema. Um exemplo é o sistema solar. É impossível um planeta existir sem o outro planeta. O sistema solar, amado, ele funciona perfeitamente. Cada planeta foi colocado exatamente no seu lugar, e a partir do lugar deste planeta, que todo o sistema solar funciona. Existe uma órbita, existe um lugar que cada um ocupa no sistema solar, e é exatamente o lugar que cada planeta ocupa, que cada satélite ocupa, produz a vida que nós temos no planeta Terra. Eu não consigo me lembrar aqui agora
mas existe um planeta que ele existe simplesmente pelo fato dele puxar para a sua órbita. Ele é como se fosse um imã que todo corpo celeste que vai em rota de colisão com o planeta Terra, existe qual o nome? Existe uma força gravitacional que puxa, que puxa esse meteoro na direção desse planeta. E esse planeta consegue, com o tamanho dele, porque a Terra do lado dele é como se fosse a ponta como se fosse uma bola de golfe, mas o tamanho desse planeta produz uma força gravitacional que puxa todos os meteoros para ele e ele cai. Se esse planeta não existisse, não haveria vida na Terra. O lugar que o planeta Terra está é exatamente o lugar que ele deveria estar, e exatamente nesse lugar que produz vida como nós temos no planeta Terra. Nenhum planeta do Sistema Solar seria capaz de ter vida como nós temos, nenhum planeta. Ou ele é extremamente quente, ou ele é extremamente frio. Nós estamos no lugar certo, e só neste lugar há possibilidade de vida acontecer. Amado, o sistema familiar é a mesma coisa. Você precisa entender isso. E esse é o problema que nós não entendemos do que o casamento dos nossos avós funcionavam e os nossos casamentos não funcionam. Eu não estou dizendo que eles não tinham um problema. Com certeza alguém aqui deve ter uma avó que fugiu com o leiteiro. Não tenho dúvida. Mas isso era uma fatalidade, meu irmão. Isso não era sistêmico. Percebe? O nosso modelo de família é um modelo que não funciona. Não funciona. Eu sei que é estranho ouvir o que você está ouvindo de um pastor. O modelo de família que a gente tem hoje não funciona, amado. O tipo de filho que a gente gera hoje só sabe lidar com vida escolar, faculdade, e diante de qualquer problema que os nossos filhos vivem na vida de casado, o primeiro recurso que eles têm é o divórcio. A cabecinha dos nossos filhos hoje foi formatada para divorciar. Por quê? Porque o sistema familiar está totalmente adoecido. Os modelos que nós temos de família são modelos adoecidos. A gente critica os nossos avós, a gente critica os nossos bisavós, mas o casamento deles duravam mais do que os nossos. Eu particularmente vou ministrar esse conteúdo para vocês com muita facilidade, por se tratar de uma cidade mineira, ainda mais Belo Horizonte, né? Se nós fôssemos assim, na essência de alguns estados, né? Vamos supor, Rio de Janeiro, a essência do carioca, do fluminense é o carioca, ali na cidade do Rio de Janeiro. Se a gente for em Goiás, a essência do goiano é ali, em Goiânia, né? Em Goiás Velho, na cidade de Goiás. A essência do mineiro é Belo Horizonte. Então, eu estou aqui na essência do que é ser mineiro. Porque existem alguns exemplos que eu dou nessa ministração, em algumas cidades do Brasil, inclusive Rio de Janeiro, que eles não conseguem captar com a força como um mineiro capta, como um goiano tem capacidade de captar. Porque eu vou fazer você pensar no modelo de família que os nossos avós tinham, que ainda é muito presente na nossa história. Tem gente aqui que tem avô de 80 anos, de 90 anos. A cultura goiana e a cultura mineira tem como referência os retratos dos seus avós e bisavós nas paredes. Você vai em região do Brasil, não existe isso mais. Para você ter uma noção, a minha sogra viu uma galinha com pintinhos a primeira vez na vida quando ela foi visitar minha família. Pode uma coisa dessa? Minha sogra do Rio de Janeiro nunca tinha visto uma galinha com pintinhos.
Então, existem memórias que nós temos hoje, que os mineiros possuem, os goianos possuem, algumas regiões do Brasil, que é muito viva. Então, vai ser muito bom falar o que eu vou falar para você, porque você vai lembrar daquilo que a sua mãe, que o seu avô e que a sua avó vivia. Cara, algo que você precisa, assim, uma característica da nossa geração, a essência do modelo de família que nós temos hoje, e é o que eu defendo, e é isso que eu tenho falado há 17 anos, é que o modelo de família que a gente tem hoje não funciona. Não funciona. Os nossos filhos são formatados para divorciar. A sua filha não suporta uma segunda gravidez, ela adoece emocionalmente. Os meninos são extremamente fracos, extremamente fracos. Nós nunca tivemos uma geração, eu escrevi um livro sobre isso. Os homens dessa igreja leram esse livro. Uma geração muito fraca. Sabe, irmãos, querendo ou não, muito do que você é hoje depende, passa para mim, depende diretamente de como foi a sua família de origem. Muito do que você é hoje no seu casamento, muito daquilo que você é na vida profissional, muito do que você é nos seus relacionamentos interpessoais, está diretamente ligado à família que você tem. Um conteúdo que a gente fala muito para os casais, muito para os casais. São casados? Então, quando eu olho para um casal, eu falo muito isso. A maioria dos problemas que um casal vive, vocês têm problemas? Tem, e muitos. Vocês têm dificuldade um com o outro? Tem, e muito. Isso é normal. Casal que não tem dificuldade um com o outro tem alguma coisa errada. A base de uma relação é a diferença e os desafios que essa relação apresenta. Não existe um relacionamento que mais exige de você do que o seu casamento. Não existe. Na sua vida, não existe uma relação que mais exige de você do que o seu cônjuge, do que o seu casamento. Lá no seu trabalho, com seus amigos, até com seus pais, você não tem um nível de exigência no relacionamento, na sua vida, do que a relação de um casamento. E presta atenção, os filhos, eles vêm justamente para fortalecer esse casamento. Todo filho vem para o casal, quando esse casal deixa de ser apenas um casal e se torna uma família, pais, porque até então eles são um casal. Quando os filhos vêm, esse casal amadurece para a maturidade de pais. Deixa eu falar uma coisa para você. O que produz maturidade num casal é filhos. São seus filhos. Não existe outra coisa. O casal, enquanto é casal, ele não é maduro como casal. Não é maduro ainda na sua relação. Eles são felizes? São. Um casal pode ser feliz sem filho? Pode. Um casal pode até viver sem filho? Pode. Mas eles nunca vão alcançar a maturidade que um casal poderia alcançar, que só alcança com um filho. Da mesma forma, um solteiro. Um solteiro é feliz? É. Ele pode ter uma vida tranquila? Pode. Mas ele nunca vai amadurecer como ele deveria amadurecer quando ele casa. Porque é o casamento que vai produzir um dos níveis de mais maturidade nas nossas relações interpessoais. Então não existe algo que mais exige de nós do que um casamento. E quando os filhos vêm justamente para fortalecer essa relação. E o que está acontecendo nos dias de hoje é que justamente aquilo que deveria nos aproximar é justamente o que nos distancia. Por isso que a gente é tão adoecido. Mas presta atenção. O casal, fato, 90% dos problemas que você vive com sua esposa, escute, vocês dois poderiam vir aqui? Eu vou chamar muito casal. Perdão, tá? Vem cá. Vem cá vocês dois. Fica de frente de mim. Chega um pouquinho para cá. Fica aqui. Agora vem vocês dois aqui.
Vocês ficam de frente de mim também. Tá. Presta atenção. Tem coisas que ainda eu vou mexer mais para frente. Não acho. Existem algumas formas que eu vou ensinar para vocês aqui que é mais para frente. O problema que um casal vive na sua relação, a maioria dos problemas que um casal vive, eles não vivem por conta dos problemas que os dois estão vivendo na relação. Eu não entendi nada. Se nós pudéssemos numerar aqui 5 discussões que eles tiveram essa semana, que é pouco, tá? 5 discussões que eles tiveram essa semana. Das 5 discussões que eles tiveram essa semana, e das inúmeras discussões que eles tiveram na vida de casado, o motivo dessas brigas não são o problema que eles enfrentam um com o outro. O problema com ela não é ela, e o problema com ele não é ele. O problema desses dois são eles. Uau. 90% dos nossos problemas na vida de casado é porque a gente está mal resolvido aqui, ó. É por isso que eu falo essa frase. A sua família de origem determina radicalmente quem você é. O sistema familiar saudável ou adoecido que nós vivemos com os nossos pais, a relação com nossos pais, determinam em tudo, praticamente, todas as relações da nossa vida, inclusive com Deus. Obrigado. Obrigado. Então, nós precisamos entender a importância do sistema familiar saudável. E, infelizmente, trabalhar com aconselhamento passa para mim, trabalhar com discipulado, trabalhar com pastoreio nos dias de hoje, é lidar com famílias adoecidas emocionalmente, traumatizadas, pessoas que vêm de histórico familiar de muito abuso, abuso em todos os níveis, abuso sexual, abuso de autoridade, abandonos. Você vai aprender comigo aqui que nós somos a geração que mais vive distante dos nossos filhos. Hoje uma escola influencia mais os nossos filhos do que propriamente os seus pais. Profundamente carregados de traumas e rejeições é a realidade da nossa geração. Mas a pergunta é, por que as nossas famílias estão, geração após geração, se tornando tão disfuncionais? Por quê? Então surge essa pergunta. Então, Eurípides, por que você afirma que geração após geração nós nos tornamos, nós se tornamos a cada dia mais disfuncionais? Como eu disse para você, amado, eu entendo que o sistema, que o modelo familiar que nós temos hoje é um modelo profundamente adoecido. Passa para mim, o modelo de família que nós temos hoje não funciona. Aí você pergunta para mim assim, mas como é que você pode afirmar que o modelo de família hoje não está funcionando? Isso não seria assim um pessimismo da sua parte? Amado, eu afirmo que o modelo de família de hoje não funciona por 4 motivos. Quais são os 4 motivos que eu entendo hoje, que nós temos, que eu afirmo que o modelo de família que a gente produz hoje, quando eu falo de modelo de família, eu estou falando da Mariana, eu estou falando da Karina, eu estou falando dos nossos filhos, eu estou falando qual o seu nome? Bruna, eu estou falando da Bruna, eu estou falando qual o seu nominho? Micaela, eu estou falando da Micaela. Se nós não mudarmos, querido, da maneira como nós criamos filhos, nós seremos, escute, a última geração de quase avós. Por conta desse discipulado adoecido que a gente implantou na cabeça dos nossos filhos, que eles não têm que pensar em filhos, que eles não têm que pensar em casamento, que eles têm que pensar só em estudar. E eu defendo isso como a maior verdade que você possa imaginar.
O que eu vou falar para você aqui, eu acredito no nível da salvação em Cristo Jesus. O que eu estou querendo dizer? Da mesma forma que eu não consigo imaginar minha vida sem Jesus, não há possibilidade de eu acreditar que exista uma outra forma do ser humano ser salvo, a não ser através do Senhor Jesus Cristo. Eu não acredito que exista outra forma de ser família, de produzir gente saudável nesse mundo, que não seja através desses 4 motivos que eu vou apresentar para vocês. Falar de família, passa para mim, é falar de... falar de família é falar de pais e falar de filhos. É isso que é família. A família são pais, são seus pais e os filhos. E quando a gente fala de pais, nós estamos falando de valores e nós estamos falando de ordem. E quando a gente fala de filhos, nós estamos falando de afeto e estamos falando de limite. Não há possibilidade da gente falar a respeito de família, sem falar de pais e filhos. E não há possibilidade da gente falar de pais e filhos, se esses pais não possuem um sistema de valores muito bem definidos e uma ordem muito bem estabelecida. E não tem como a gente falar de criação de filhos se a gente não produzir filhos afetivos e que entendam o princípio dos limites. Mas o que nós temos hoje é uma base completamente danificada, que são os valores. Quando a gente fala de valores, nós estamos falando de base, de sustentação, de fundamentação. Quando a gente fala a respeito de ordem, nós estamos falando de papéis. Quando a gente fala a respeito de afeto, nós estamos falando de vínculo. Quando a gente fala de limite, nós estamos falando de sanidade mental. Então, o que seria uma família funcional? Pode passar. Família funcional são valores, mais ordem, mais afeto, mais limite, que é igual a família funcional. Eu vou explicar isso aqui melhor. Não existe possibilidade de uma família ser saudável, funcional. O que é funcional? Funciona. Funciona. Não há possibilidade, querido. Então eu tenho aqui esse computador. Por que eu estou usando esse computador aqui? Porque ele está funcionando. Aquela câmera ali, ela está sendo usada porque ela funciona. Esse pedestal, esse tripé, ele está sendo usado porque ele funciona. Não há possibilidade de tudo que você vê aqui, essa bateria, aquela caixa de som, isso aqui só há a possibilidade de usar isso se isso funciona. Família é exatamente isso que a nossa geração não entende. A gente definiu família que funciona a partir de uma única coisa. Se tem faculdade e dinheiro. A nossa cabeça chegou à conclusão que só há possibilidade de uma família funcionar se os 2 membros que vão começar essa família têm uma boa faculdade, que dá um bom dinheiro e que tem uma boa casa para morar. Detalhe, e os pais desse filho fazem de tudo para que esse menino tenha uma boa faculdade. Então esse menino não precisa se preocupar com outra coisa, ele não precisa se preocupar com nada a não ser estudar. E os pais estão aqui na retaguarda, trabalhando, fazendo de tudo para que esse filho tenha uma melhor faculdade, detalhe, de medicina. Porque o sucesso dos nossos filhos, ele tem uma faculdade de medicina. E que essa faculdade de medicina dê para ele uma boa condição financeira para poder ter uma vida tranquila. E vida tranquila é 2 coisas, uma casa boa e um carro bom. Apenas isso. Só isso já está limitando tudo. Então, essa geração, como eu disse ontem, quando elas casam, quando elas estão no casamento, elas não sabem viver vida de casado. Elas não sabem fazer filhos, elas não sabem criar filho. Fazer é o que mais sabe, né? Elas não sabem cuidar dos seus filhos, gerar valores nos seus filhos.
Então, essa família, ela é construída a partir de valores. Não, volta, desculpe. Pode voltar, obrigado. Essa família, ela é produzida através de valores. Mas essa família, que possui valores muito bem definidos. O problema é que esses valores estão deformados. Essa família, ela precisa de ordem. Para que ela seja funcional, ela precisa de ordem. Essa família precisa de afeto. E essa família precisa ter limite. A soma desse processo aí, tanto é, amado, que o nome do livro Onde Foi Que Eu Errei, não era para chamar Onde Foi Que Eu Errei. Como eu sou design publicitário, eu sei que o nome que eu ia dar não vende. Vende é Onde Foi Que Eu Errei. Qual que era o nome desse livro? A Equação do Amor. Então eu só posso falar que eu amo se eu sei produzir essa equação. E a equação é valores, mais ordem, mais afeto, mais limites. Produz essa família funcional. Então vamos falar primeiramente de valores. Valores. Um texto muito interessante que eu gosto muito de começar é esse texto do Salmo 11:3, que diz o seguinte: quando os próprios fundamentos estão sendo destruídos, o que fará o justo? Quando os próprios fundamentos estão sendo destruídos, o que fará o justo? Quem é o justo aí? Eu e você. Nós somos esse justo. Por que nós somos justos? Porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Agora a segunda pergunta é: o que são fundamentos? O que são fundamentos? Diga comigo, fundamentos são princípios e valores. Amado, fundamentos são princípios e valores. Quando eu faço essa pergunta, geralmente as pessoas falam: fundamentos são alicerces. Não, isso é sinônimo. Fundamento é a base. Não, isso ainda é sinônimo. Mas subjetivamente, o que são fundamentos? Fundamentos são princípios e valores. Esse prédio aqui, esse prédio só está em pé por conta dessas janelas, não é? Não, mas as janelas são muito bonitas, gente. Não é janela, não. Esse forro aqui, ó. Esse forro é o melhor que tem. Sem esse forro aqui, essas paredes nunca ficariam em pé. É o forro. O que mantém esse prédio em pé, amado? É a base. São os alicerces. É o alicerce que mantém isso em pé. Escute, não há possibilidade de nós termos uma estrutura que permaneça se essa estrutura não estiver fundamentada, levantada, edificada sobre uma base, sobre uma fundação. E Jesus ensinou isso para nós. O que seriam valores? Valores, eles são um conjunto de crenças. Os valores que você tem é o conjunto de crenças que você possui. Valores é um conjunto de crenças. Então, você possui crenças na sua vida. Qual o seu nome? O Tiago possui um conjunto de crenças. Essas crenças que o Tiago tem, ele adquiriu através dos valores que ele tem na vida. Então, o Tiago é cristão. Raramente as pessoas se convertem a Jesus Cristo. Raramente isso acontece. Mas, via de regra, as pessoas convertem a Jesus Cristo pela influência que eles sofreram da sua família. Na maioria das vezes. Vai ter o cara que está passando aí, mas até o fato dele parar aqui e entrar, ele já sofreu uma influência da sua família para que ele possa acreditar na existência de Deus. Mas presta atenção, quando a gente menciona a respeito de valores, entenda, valores são um conjunto de crenças que determinam a forma como você se comporta, a forma como você se vê, bem como as escolhas e a interação. Aí eu coloquei escolas, eu tinha até arrumado isso, não sei, eu devo ter pego o PowerPoint errado.
Valores é o conjunto de escolhas, a maneira como você se comporta, a maneira como você vê, as escolhas que você faz e a interação que você tem na sua vida. Você é o conjunto de valores que você possui. E são os seus valores que determinam. Você quer ver uma coisa? É a sua crença. Você quer ver um exemplo disso? Você não é guiado pelo que você deseja, tá bom? Não é. Não é o que você deseja que move sua vida. Você tem muito desejo, mas não é o que você faz. Você tem desejo de emagrecer, sim ou não? Mas por que você não consegue? Porque presta atenção, lembra quando eu falei para você que a gente não é influenciado, que a gente tem 5% só de tudo aquilo que a gente aprende, a gente guarda 5%? Lembra? E eu falei da consciência. Então a sua consciência, vem 3 rapazes aqui, vocês 3 aqui, ó. Olha, vem aqui. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Você é a consciência, você é o subconsciente e você é o inconsciente, tá? A nossa vida, a nossa psique, a sua psique, a maneira como você raciocina, a maneira como você lida com a vida, é formada através da sua psique. E a sua psique tem 3 camadas. A camada da consciência, a camada do subconsciente e a camada do inconsciente. Aqui você tem 5%, de 5 a 10%, dependendo do nível de consciência que você tem, de 5 a 10% de tudo que você faz na vida, você é afetado pela sua consciência. A sua consciência determina de 5 a 10% do seu comportamento. Então você tem consciência que você tem que emagrecer, não tem? Mas por que você não consegue? Porque não é a consciência que determina a sua vida. Você tem consciência de certas coisas que você tem que fazer na vida. Mas por que você não faz? Porque não é a consciência, gente. Não é o que você percebe, não é o que você evidencia, não é o que você constata que te influencia. O seu subconsciente é tudo que você aprende, tudo que você leu, tudo que você aprendeu. A escola que você fez, a faculdade que você fez, o curso que você fez, está gravado no seu subconsciente. E a sua consciência só age através das informações que estão aonde? No subconsciente. Então, nada do que a consciência faz, ela faz sem buscar no subconsciente o que ela precisa. Então, imagine um computador. Você vai lá e precisa executar um trabalho. Você tem lá um arquivo que deram para você num pendrive e você precisa executar esse arquivo. Se não tiver um programa instalado, você não consegue executar, sim ou não? A sua consciência é o computador, é o hardware, né? É o computador. O software, o programa é o subconsciente, onde você só acessa, não tem como você acessar um doc, se não tiver instalado o quê? Um Word. Não tem como você instalar um CDR, se você não tiver um CorelDRAW. Não tem como você acionar um PSD, se não tiver um Photoshop. Eu te dou um arquivo em PSD num pendrive. Você não acessa um PSD. Por que você não acessa o PSD? Porque precisa ter um Photoshop instalado para você. Então tem que instalar um programa para que a consciência, o computador que é você, o seu computador, possa executar. Até aí está tudo fácil. Você aprendeu, o cérebro está lá, quer fazer alguma coisa, acessa, pá. Mas tem uma outra coisa seríssima na sua vida, que é o seu inconsciente. O problema da nossa vida é o nosso inconsciente. Porque o subconsciente gravou, aprendeu, repetiu,
repetiu várias vezes, a consciência vê que aquilo está repetindo. Você vai aprender muito isso no filme Divertidamente, que foi um grupo de neurocientistas que criaram aquele filme. Inclusive, esse filme estuda até em faculdade de psicologia. Quem faz psicologia estuda o filme Divertidamente, vai ter que fazer um trabalho desse filme. Então, a neurociência já descobriu isso, que o nosso subconsciente... Imagine uma árvore, imaginou? Ela tem um caule, ela tem uma folhagem, é a consciência. Está todo mundo vendo, está constatado. Esse prédio aqui tem essa parede aqui, ó. Tá vendo essa parede? É a parede. Aqui, ó. Tá aqui a parede. Tem um teto. O nome disso é consciência. Mas tem um chão que a gente pisa. Tem um piso que foi lançado. Tem um azulejo, um porcelanato que foi lançado. Isso é o subconsciente. A árvore é o tronco, a folhagem. Mas já viu aquelas raízes que ficam um pouco para fora? É o subconsciente. Mas o que é profundo é o inconsciente. O que sustenta uma árvore? A raiz ou o caule? A raiz. Deixa eu te falar uma coisa. A gente está fazendo filhos só na superfície. A gente não se ocupa em resolver as coisas no inconsciente, onde tudo está escondido. O que sustenta uma árvore, o que faz com que uma árvore seja saudável, é a raiz que ela possui, é o inconsciente. E o nosso inconsciente aqui é 5 a 10%, aqui é de 10 a 20%, aqui é 80% da nossa vida. Você é influenciado 80% pelo seu inconsciente. As decisões que você toma, as escolhas que você faz, as reações que você tem na vida, está tudo no campo do inconsciente. O inconsciente é o que sustenta uma árvore. O problema é que a gente está querendo trabalhar, está querendo resolver problema na vida das pessoas, na nossa vida, sem parar para pensar o que é essa raiz. O que a nossa família é? O nosso inconsciente. A raiz da sua vida é sua família. Existem coisas que você traz na sua vida, muito obrigado. Existem coisas que você traz na sua vida que você até hoje não soube resolver, porque está muito escondido dentro de você. E é isso que está sustentando muita coisa na sua vida. Sustenta comportamentos errados em você, sustenta incredulidades na sua vida, a maneira como você lida com Deus, a maneira como você lida com o seu futuro, a maneira como você lida com o seu filho, a maneira como você lida com a sua esposa, está diretamente ligado ao seu inconsciente. E a gente não para tratar essas áreas da nossa vida. Os nossos valores, amado. As nossas crenças mais profundas estão guardados lá no nosso inconsciente. Comportamentos que você não entende o que você tem, você possui. Pastor, aquilo que eu mais odiava dos meus pais é justamente o que eu estou fazendo com meus filhos. Pastor, parece que tem um outro ser humano dentro de mim que está me boicotando, que não me permite realizar, que não me permite avançar, que não me permite romper. E são essas crenças, são esses valores que foram gerados dentro de você. Jesus falou exatamente isso. Olha o que ele fala em Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque for edificada sobre rocha. Todo aquele, verso 26, que ouve as minhas palavras, não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto com aquela casa, e ela caiu. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Me responda, o que sustenta um prédio são as paredes ou o alicerce? O alicerce. Você já viu como é? Quem é engenheiro aqui? Tem algum engenheiro aqui? O arquiteto, engenheiro? O senhor é engenheiro?
Quando o senhor fez faculdade de engenharia, o senhor fez uma matéria chamada Fundações. E tem gente que reprova em fundações. E tem que fazer de novo todo um semestre lá, uma quantidade de matéria, porque fundações é um grande desafio na faculdade. Fundações. Quando você vai fazer fundações, quando você estuda sobre fundações, amado, você vai aprender o seguinte, que não há possibilidade de uma construção acontecer se não tiver um investimento pesado nas fundações. Você pega 250 mil reais e vai construir uma casa. Dá para construir uma casinha até boa, sim ou não? Mas desses 250 mil reais, 50 mil você vai enfiar no chão. Porque você vai gastar em quê? Em fundações. Você vai num prédio. Você já reparou o que as pessoas fazem antes de edificar aquele prédio? Eles cavam um buraco enorme. Eles vão pegar uma máquina e eles vão cavar um buraco. Eles vão cavar um buraco, uma estaca, e vai bater aquela estaca em vários pontos daquele lote, daquele espaço. Porque eles precisam ter certeza se não tem recalque naquele solo. Eles vão perfurar aquele solo para ver se tem algum lençol freático. Eles vão bater naquele solo até a ponta daquela broca começar a desgastar. Quando a ponta da broca começa a desgastar, eles têm certeza que não tem recalque. Aquele solo não vai ceder. Sim ou não? Então eles investem naquele espaço. Por quê? Porque naquele espaço haverá toneladas e toneladas, milhares e milhares de toneladas num só ponto. Um edifício de 50 andares sendo edificado no mesmo ponto, produzindo uma pressão enorme naquele lugar. E não há possibilidade de construir um prédio sem lançar uma fundação. Por quê? Porque aquele solo não tem capacidade de suportar aquela pressão. Não tem. É uma pressão produzida no mesmo ponto. Se aquele solo não for muito bem trabalhado, se o recalque, os espaços vazios ali embaixo não forem compactados, a tragédia é inevitável. Me responda. Qual foi o problema de Brumadinho? Foi os rejeitos de minério? Ou foi uma estrutura que não suportava a pressão? Hã? Não sou os rejeitos de minério, não. Foi o quê? Foi uma estrutura, presta atenção. É isso que Jesus está falando. O problema aqui foi a chuva. O problema aqui foi os rios. O problema aqui foi os ventos. O problema aqui foi o quê, meu irmão? Foi uma estrutura que não suportava a pressão que o vento, que a água e que a chuva ia produzir. Presta atenção no que acontece com a nossa vida. Nós nos casamos. Só que a gente não para pensar que não existe na nossa vida algo que mais vai produzir pressão em nós. Pressão do que vida de casado, meus irmãos. Não existe na nossa vida algo que mais vai nos pressionar, um peso que vai vir sobre as nossas vidas do que um casamento. E se a gente não tem uma estrutura de valores, alicerce fala de valores, se não há uma estrutura de alicerce montada, muito bem fincada, para edificar essa família, a ruína é inevitável. A culpa foi da água, gente? A culpa foi da chuva? Foram dos ventos? Então presta atenção, para de ficar colocando culpa na circunstância, por que seu casamento deu errado? Ah, mas também com a cidade dessa não tem como dar certo. Ah, mas também com a família dessa. Ah, mas também com a sogra dessa. Ah, mas também com um genro desse. Ah, mas também com um salário desse. Não tem como. Mas também com a necessidade, com a pandemia que a gente viveu, não tem casamento que dure. Não, meu irmão, não tem casamento que dure sem uma estrutura muito bem lançada de valores. O que sustenta um casamento, amado, são os valores que esse casal possui. Por que alguém chega a 40 anos de casado? Ah, porque eles nunca tiveram problema. Ah, mas também não tem.
gente vai olhar para esse casal aí, nunca teve problema na vida, por isso que eles estão casados até 40 anos. Não, meu irmão. Essas duas casas, as duas tiveram pressão. A mesma casa que foi edificada sobre rocha, teve os mesmos problemas que a da casa que foi edificada sobre areia. As duas sofreram os mesmos problemas. As duas tiveram as mesmas pressões. A diferença estará na estrutura pelo qual essa casa foi edificada. O que vai fazer diferença num casamento, amado? É a construção, é a estrutura que esse casamento está edificado. Eu falo de valores. Todos nós passamos por dificuldades. Mas o que fará diferença nas nossas realizações é a escolha, é a base que nós lançamos para edificar um casamento. E por que eu bato na tecla, repito? Amado, você vai ver que eu prego. Eu sou um pregador. O que é pregar? É bater em pontos diferentes? Quando você vai pregar algo, o que você faz? E por isso que você vai ver eu repetir. A mãe já falou isso mais de 300 vezes. Então, quando você começa a enjoar, é porque você começou a entender. Não é entender, não. A gente não tem dificuldade de entender, a gente tem dificuldade de aceitar. Ah, não estou entendendo essa pregação, não. Você não tá, não é que você não entende, você não quer aceitar o que eu estou falando. Então, quando você constrói uma cultura de valores na mente dos nossos filhos, quando os nossos filhos possuem um sistema de crença, de valores muito bem definidos, eles saberão. Jesus explicou isso numa parábola. A casa não vai cair. Não haverá divórcio, não haverá ruína, se o sistema de valores for muito bem aplicados. Valores bíblicos, valores cristãos. E nós nunca tivemos um tempo onde valores estão sendo completamente jogados na lata de lixo. Valores estão sendo completamente confrontados. Aí você pode perguntar para mim assim, mas Eurípides, como é que se constroem valores, né? Pode passar. Como é que valores são construídos? Todos nós temos experiências nas nossas vidas. Todos nós. Então, quando a gente fala de experiência, todos nós temos... Não, pode voltar, volta. Todos nós temos as nossas experiências. Todos nós. E é interessante que você precisa entender que toda experiência que você vive te impacta profundamente. Toda experiência que você vive vai produzir algo em você. E as primeiras experiências que a gente tem na nossa vida é aonde? Dentro da nossa família. A maneira como você se percebe, a maneira como você se vê, está diretamente ligada à família que você teve. Todo comportamento desejável ou indesejável de uma pessoa não nasceu do nada, foi causado. Eu queria te fazer uma pergunta, como é que você se enxerga? Como é que você se percebe? Qual seria a visão que você tem a respeito de você mesmo? Você é satisfeito com a pessoa que você tem se tornado, que você se tornou, a pessoa que você é? Por quê, amado? Porque toda experiência que a gente vai vivendo em casa, vai vivendo uma experiência, repetidamente a mesma experiência, você cresce num sistema familiar. E é isso que os pais não entendem. Aquilo que os nossos filhos estão fazendo, aquilo que os nossos filhos estão produzindo na vida, é resultado daquilo que ele viu acontecer dentro de casa. Criança repete comportamento dos seus pais, e para ser politicamente correto, dos seus cuidadores, da sua família de origem. Criança é um retrato do seu meio. Criança reproduz o que vê dentro de casa. A maneira, coisas que você fala,
A maneira como você cuida do seu marido, a maneira como você cuida do seu esposo, a maneira como você cuida da sua esposa, a sua filha vai reproduzir, porque é isso que ela crê, é isso que ela vê, e é isso que será a crença dela. Por quê? Eu fiz essa pergunta para você, como é que você se enxerga? Como é que você se percebe? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Presta atenção. Quando nós nascemos, nós não temos uma imagem pronta de nós mesmos. A criança, ela é literalmente sem nenhuma capacidade de produzir, de ter imagem. O que nós temos? Nós temos, escute, nós temos um caráter, uma identidade, nós temos um caráter, nós temos uma identidade, nós temos uma personalidade, nós temos um caráter e nós temos um temperamento. Identidade, personalidade, caráter e temperamento. Dessas 4 identidades, de onde vem a palavra idem. O que significa idem? Igual. Então a nossa identidade, ela é reproduzida pelo outro. A identidade sexual de uma criança é produzida dentro de casa. Cartilha gay não transforma criança em gay, tá? Eu não estou dizendo que tem que ter, não tem que ter isso em escola. Ideologia de gênero não tem que ter na escola. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Não é isso que constrói identidade, não é. Se uma criança decide entrar na homossexualidade, assumir a homossexualidade. Ah, foi porque ela teve contato com um professor gay. Ah, porque ela teve contato com cartilha gay. Não, meu irmão. Isso apenas disparou o que já estava gerado. Já estava na criança. Foi construída. Do contrário que você pense, não existe demônio gay, tá? Eu não estou dizendo que exista lá uma pomba gira lésbica, uma pomba, eu não estou dizendo que não exista. Você for lá num lugar de prostituição, e você leva a mão na cabeça de uma garota de programa, de um travesti que está se prostituindo, ele vai cair endemoniado? Vai. Mas o demônio vai sair. E ele vai mudar? Vai mudar? Não, vai continuar do mesmo jeito. Porque a coisa está aqui no id, é na identidade. É na identidade. E a identidade vem da palavra id, ela é formada. A nossa identidade, masculina ou feminina, nós não nascemos com ela. A única coisa que o ser humano tem de referência é a sua genitália. Então, quando você pegou seu bebê e viu lá um pênis, você teve consciência de que você tem que tratar aquele menino como menino, aquele bebê como menino. Assim como tinha uma pepeca, você tem que tratar aquela menina como menina. Mas presta atenção, essa menina só virou menina por conta de uma sequência de eventos, de experiência que essa criança foi vivendo até se tornar menina. O menino foi uma sequência de experiência que ele foi vivendo até virar menino. Esse tempo, ele conclui-se aos 6 anos de idade. Até a idade de 6 anos, nós estamos absorvendo tudo em nossa volta. A nossa identidade, a nossa personalidade, o nosso caráter está sendo formado a partir do meio que a gente está vivendo. O nosso temperamento não. O seu tempero, o seu temperamento, para sua alegria, sua esposa nunca vai mudar. É esse temperamento aí.
Seu marido é esse temperamento. Ele nasceu com ele e vai morrer. A gente nasce. Amado, quando a gente tem 2, 3 filhos, você olha seu filho com 20 anos de idade. Você já comparou seu filho com 20 anos de idade, quando ele tinha 1 aninho? É a mesma coisa. É o mesmo temperamento. Sim ou não? Gente, se a criança é agitada, ela é agitada. Se a criança é mais retraída, mais tímida, ela vai ser assim o resto da vida. Porque é assim que é o tempero do ser humano. Já a personalidade, já a personalidade, o caráter, escute, é produzido, a minha identidade, a minha personalidade, o meu caráter é construído. A palavra caráter vem da palavra caracteres, que significa aquilo que se escreve. A sua personalidade, a sua identidade e o seu caráter, você não nasceu com ele. A nossa imagem, em essência, é formado pelo outro, por meio das experiências. Deixa eu te ensinar uma coisa. Se eu colocar uma onça pintada dentro de uma cápsula, como aquela ali, mas dentro dela tivesse climatização, tivesse todo o ambiente de uma selva, mas ela fosse colocada dentro de uma cápsula, uma onça pequenininha, acabou de nascer, eu colocasse lá dentro. Se eu pegasse um leão pequenininho, acabou de nascer, colocasse dentro de uma outra cápsula. Se eu pegasse uma arara azul, acabou de nascer, coloco dentro de uma cápsula, e eles crescessem ali sozinhos, aquele leão sem nunca ver um leão. Ele vai rugir igual um leão, ele vai andar igual um leão, ele vai urinar igual um leão. Se eu colocar uma arara azul, ela vai cantar igual uma arara azul. Se eu colocar um curió, sozinho, pegar um ovinho de um curió, e eu colocar ele numa chocadeira lá, e aquela chocadeira chocar o ovo, e nascer aquele curiózinho vai cantar? Vai cantar. E ele vai viver dentro daquela jaula? Vai viver. Então presta atenção. Todos os animais da terra conseguem desenvolver sozinhos as suas características. Por eles viverem em cativeiro, talvez o único problema que eles teriam seria preservação, instinto de preservação e reprodução. Se eu jogar eles numa selva, eles vão morrer, eles não vão saber se defender. E eles vão ter muita dificuldade de acasalamento. Possivelmente eles vão ser extintos. Eles vão ter muita dificuldade de reprodução. Pois bem, se eu pegar um ser humano e colocar esse ser humano dentro de uma cápsula, e esse ser humano, bebezinho com 5 meses, eu coloco ele dentro de uma cápsula, e ele vivesse dentro daquela cápsula sem nunca ter contato com outro ser humano, e eu abrisse aquela cápsula depois de 30 anos, o que você acha que sairia ali de dentro? Hã? Não, um monstro. Ia sair um monstro. Ele ia comer a própria língua, ele ia desenvolver loucura, ele não ia andar, ele ia se rastejar, ele não teria capacidade de raciocínio, ele não ia ter fala, ele ia virar um monstro. Por quê? Nós, seres humanos, somos os únicos seres da face da terra que eu preciso de você para ser ser humano. Um animal, brota nele todos os instintos, sem precisar do outro animal. Eu preciso de pensar, para que eu tenha capacidade de ter consciência quem eu sou. Não, imagine esse experimento. Eu colocar um bebezinho de 5 meses dentro de uma cápsula fechada, e ele nunca vê outro ser humano. E depois de 30 anos eu abri, o que vai sair de dentro? Um monstro. Se ele sobreviver, porque ele vai desenvolver loucura, ele vai ser um monstro. Nós, seres humanos, precisamos de o outro para ser humano. Agora, imagine se esse outro é doente. Você sabia que um ser humano
que uma criança reproduz 7 vezes a doença dos seus pais? Ela reproduz numa intensidade 7 vezes maiores aquilo que o pai adoeceu. Querido, toda criança é crédula. Não existe incredulidade numa criança. Eu até falo no Brasil, gente, os nossos filhos, eles nascem crentes, é a gente que desvia eles. A minha igreja, se você pensa diferente da minha, não tem problema, todo mundo é irmão, tá? A minha igreja serve ceia para as crianças, né? E aí, durante a aula, vira e mexe, tem um desconfortozinhos aí. Alguém fala, mas para que servir ceia para as crianças? Eu não sei porque que vocês servem ceia para criança. Eu falo, não, eu não sei como é que a gente serve para adulto. Porque eu falo uma coisa, quem é que a gente tem certeza aqui, ó, tem crianças aqui. Se Jesus voltar aqui agora, quem a gente pode ter certeza que vai estar na presença de Jesus? As crianças, meu irmão. Amados, nossos filhos, eles nascem saudáveis. Eles nascem saudáveis. É a gente. Tem uma exceção que eu vou ensinar agorinha para vocês. Mas via de regra, criança nasce saudável. Mas escute. Você sabia que o ser humano é o único ser que nasce com uma incapacidade neurológica assustadora? Incapacidade. Quem é do agro aqui, levante a mão. Da pecuária, quem é de fazenda aqui? Tem alguém do agro, da fazenda? Não? Já foi do agro, já foi da fazenda. Quem? Ah, me responda uma coisa. Você que conhece agro e você que vê televisão. Você acha que um ser humano nasce com uma capacidade neurológica melhor do que um animal, do que um cavalo? Nasce. O ser humano nasce? Não, não nasce. Melhor dizendo. Um cavalo nasce com uma capacidade neurológica melhor do que a nossa. Meu irmão, em quanto tempo que um cavalo demora para andar? Menos de 1 hora. Que ele reconhece a mãe rapidamente. Querido, qualquer mamífero, acabou de nascer, ele consegue tomar conta da própria vida, a maioria. Nós levamos 3 anos para raciocinar. Raciocínio, 3 anos. A gente leva quase 1 ano para andar. E a gente leva, pasmem, 21 anos para amadurecer cognitivamente. Todo ser humano, antes de 21 anos de idade, a capacidade neurológica dele é questionável. O que é um ser humano maduro? Ele tem tomada de decisão, controle de impulso, tomada de decisão, controle de impulso e julgamento. Tomada de decisão, controle de impulso e julgamento. Esses 3 é a tríade da maturidade emocional e cognitiva. Emocionalmente, eu tenho condições de ser maduro a partir dos 21 anos de idade, quando eu julgo corretamente, quando eu tomo decisões corretamente e quando eu controlo os meus impulsos corretamente. Mas isso só acontece aos 21 anos, na mulher e nos homens 24 anos. Pasmem, a neurociência está dizendo que isso está acontecendo aos 35 nas mulheres e aos 45 nos homens. Nós estamos nos tornando infantilizados na vida. Lembra quando eu disse para você que a gente não nasce doente? Mas tem uma ressalva aí. Você tem, escute, você tem algo dado por Deus, Deus te deu algo, que é a sua amígdala cerebral. Todo cérebro humano tem uma amígdala cerebral. A sua amígdala cerebral é do tamanho de um grão de feijão. E quando Deus te deu essa amígdala cerebral, todo mundo te deu. Todo mundo aqui tem. Deus deu uma amígdala cerebral para você. E essa amígdala cerebral ficou pronta no seu cérebro com 45 dias de vida intrauterina. Com 45 dias de vida intrauterina, a sua amígdala cerebral ficou pronta. O que é a sua amígdala cerebral? Lembra quando eu falei do inconsciente? O seu inconsciente é a sua amígdala cerebral. O seu inconsciente é a sua amígdala cerebral.
A sua amígdala cerebral é um conjunto de glândulas. Essas glândulas são chamadas de sistema límbico. A sua amígdala cerebral, que é do tamanho de um grão de feijão, fica lá no seu cérebro, lá no meio do seu cérebro, ela é responsável por todos os seus sentimentos, que é o seu inconsciente. A capacidade sua de ter medo, a capacidade sua de sentir prazer, a capacidade que você tem de ter raiva, a capacidade que você tem de amar, todos os seus sentimentos, nojo, amor, paixão, tudo que você sente é produzido pela amígdala cerebral. Psicopatas têm problema na amígdala cerebral. Porque o psicopata é desprovido de sentimento. O nosso inconsciente é o nosso sentimento. A nossa capacidade de sentir é lá no campo da inconsciência. Por isso que crente, esse é o problema. Crente não acredita que nós temos que ter maturidade emocional. A gente acredita só na maturidade espiritual, é verdade, mas deixa eu falar uma coisa para você. A sua maturidade espiritual depende da sua maturidade emocional. Quando você está discutindo com a sua esposa, me responda, o que é mais difícil resolver, o problema ou a carga emotiva que vocês estão vivendo? Eu vou perguntar de novo. Quando você está brigando com a sua esposa, o que é mais difícil de lidar? Com o problema ou com a carga emocional? Com a carga emocional. Agora imagine se você é uma pessoa emocionalmente doente. Não consegue resolver problema. Deixa eu falar uma coisa para você. Não consegue. A gente só consegue lidar com problemas se nós temos as emoções equilibradas e saudáveis. O problema é que a nossa amígdala cerebral está muito doente. Se você pegar um eletrodo, ligar o cérebro de um psicopata. Quem aqui tem angústia aqui? Angústia durante o dia. Em algum momento no dia se sente angustiado. Levante a mão. Fica com a mão levantada bem, quem tem angústia durante o dia. Quem não levantou a mão é por dois motivos. Ou porque não entendeu a pergunta, ou porque é psicopata. Eu vou explicar o que é angústia. Angústia é quando você sabe que tem que pagar uma conta e não tem dinheiro. Angústia é quando você sabe que tem que devolver algo e não tem tempo para devolver, você fica angustiado. Angústia é quando você deveria visitar alguém e falar, meu Deus, eu tenho que ir lá na casa do fulano, eu tenho que devolver aquele livro, eu tenho que resolver aquele negócio, não resolve, você fica angustiado. Angústia é quando você ama uma pessoa e tem medo dela morrer. Angústia é o seu pai doente e você está com medo dele morrer. Angústia é você ter que visitar uma pessoa, ligar para uma pessoa que você ama e não teve tempo, aí você fica angustiado. Quem tem angústia aqui? Olha, algumas pessoas ainda não levantaram a mão, tá? Cuidado. Cuidado, sai de perto, entendeu? Queria desafiar você a pensar duas vezes, estar do lado dessa pessoa. Então a angústia, fala. Deixa a gente muito angustiado. É, muito angustiado. Quem não sente angustiado por alguma coisa está doente, tá, gente? Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto tem angústia, tem salvação. Se perdeu a angústia, adoeceu o ser humano. Seres humanos sem angústia é ser humano com a amígdala cerebral sem funcionar direito. Amado, se o seu esôfago não funcionar direito, se o seu pâncreas não funcionar direito, se o seu estômago não funcionar direito, você vai ter problema na vida? Se o seu fígado não funcionar direito. Mas presta atenção, parece que crente, tudo que é daqui para baixo é médico, tudo que é daqui para cima é capeta. Então, é inconcebível a ideia de que um crente pode ter depressão na cabeça de algumas pessoas, pode ter trauma, pode ter angústias na vida. Gente, presta atenção, o nosso cérebro adoece igual o restante do nosso corpo.
E se você não saber lidar com isso, e esse é o problema, a gente não sabe lidar com a nossa inconsciente, com o nosso inconsciente. A sua amígdala cerebral aí na sua cabeça, a sua amígdala cerebral aqui na sua cabecinha, existe para produzir sentimento em você. Agora, pasmem. Lembra quando eu falei que crianças não nascem doentes? Tem uma exceção. A amígdala cerebral da mãe, que são as emoções, medo, é ânsia, é medo, é raiva, é angústia. A amígdala cerebral da mãe é ligada à amígdala cerebral do bebê. Tudo que uma mãe sente, o bebê sente lá no ventre. A amígdala cerebral da mãe está ligada à amígdala cerebral da criança. Por isso que as mães deveriam viver a sua gravidez única e exclusivamente durante todos os meses para aquela criança. Os 2 primeiros 1000 dias de vida de uma criança deveria, a partir do momento que a mulher fica grávida, contando 1000 dias, essa mãe e essa criança deveriam viver única e exclusivamente uma para a outra. Um vínculo inseparável. Eu vou explicar isso no terceiro bloco. Não há possibilidade da gente produzir ser humano saudável se a gente não produzir mãe saudável. Porque a amígdala cerebral de todo ser humano um dia foi ligada à amígdala cerebral da mãe. E crianças nascem traumatizadas por conta de uma mãe traumatizada, por conta de uma mãe rejeitada, por conta de uma mãe que foi angustiada, que foi rejeitada. Por que um psicopata é desprovido de emoção? Porque a amígdala cerebral dele não funciona direito. Se você ligar eletrodos na cabeça de um psicopata e colocar cenas de crianças morrendo, cenas de pessoas sendo violentadas, sendo assassinadas, ele não sente nada. Porque ele não tem a amígdala cerebral dele funcionando. Por que a gente usa droga? Por que seres humanos usam drogas? Porque a droga afeta diretamente a amígdala cerebral. Se você estiver andando na rua e for assaltado por um usuário de maconha, a cannabis, afeta a amígdala cerebral. Então, na terapia, a gente ensina muito isso para as pessoas. Se você não aprender a lidar com as suas emoções, você nunca vai conseguir vencer o seu desafio na vida. Você nunca vai ser produtivo, você nunca vai ser frutífero, você nunca vai ver resultados na sua vida. Porque as suas emoções são completamente desequilibradas. E isso já acontece na vida intrauterina. Então, aquela criança que é ligada à amígdala cerebral da mãe já nasce profundamente adoecida. Então, o psicopata, ele tem a sua amígdala anestesiada. A cannabis, ela afeta diretamente a amígdala cerebral na memória, porque a nossa amígdala cerebral é a nossa memória. A memória que você tem é produzida pela amígdala cerebral. Eu não sei se você sabe, você vai aprender comigo, pessoas que têm problemas com suas mães têm muita dificuldade de memória. Geralmente, pessoas que têm traumas com suas mães têm pouca lembrança da sua infância, porque a amígdala cerebral é estimulada pela mãe. Deixa eu falar isso aqui sem travar vocês, assim, porque eu sou pastor, tá? Mas tem coisa que a gente fala que as pessoas pensam que a gente não é pastor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não entende o quanto você tem a sua mãe dentro de você. Você vai aprender isso mais tarde comigo. Sua mãe vive aí dentro de você. E a maior herança das nossas mães são a nossa amígdala cerebral. Por quê? A amígdala cerebral, ela é construída, ela está pronta com 45 dias de vida intrauterina. E presta atenção. Todo recurso que uma criança produz na vida é através da sua amígdala cerebral. Você raciocina.
Se eu fazer isso aqui, ó, a sua consciência já disparou uma informação que foi alguém chamando na porta de uma casa, alguém batendo palma, mãos batendo uma na outra. O bebê não tem isso, amado. O bebê só tem a amígdala cerebral dele. O bebê só tem um inconsciente. O bebê não tem consciência, ele só tem um inconsciente. E o inconsciente do bebê está 100% ligado ao inconsciente da mãe. Isso significa que a principal memória que a gente carrega dentro de nós é do tempo de gravidez. Você sabia que você só deixa de ser influenciado pela sua... Deixa eu refazer essa frase. Você só começa a deixar de ser influenciado pela sua mãe depois de 45 anos de vida. A maioria das decisões que você toma, você está sendo influenciado pelo tempo de gestação que você viveu. Pela sua vida intrauterina. Amado, a última vez que a gente esteve num evento de conselheiros, um amigo nosso contou uma experiência incrível. Ele contando que atendia uma mulher, e essa mulher estava chorando porque o filho dela havia declarado que era menina. Eu sou menina com 7 anos de idade. Isso foi um angustiante. Angustiante, a mulher chorando. Meu filho falou que é menina, meu filho falou que é menina, meu filho falou que é menina, e ele quer ser uma menina, ele quer mudar o nome, ele quer ser uma menina. E ela conversando com um psicólogo, que é um grande amigo meu, e naquela conversa ali que eles estavam tendo, ele teve uma direção assim como psicólogo, mas ao mesmo tempo com muito cuidado para não mostrar que era algo que Deus tinha falado com ele, pelo profissionalismo como terapeuta. E ele contando para mim que aquilo foi muito forte. Ele chegou para a sua paciente e falou assim: você já contou isso para o seu filho? Ela contou o quê? Você já teve algum momento com o seu filho, onde você conversou com ele, alguma coisa que esteja ligada ao processo de gestação? Eu falei, não. Aí ele falou, aconteceu alguma coisa? Ela falou, sim, aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, quando teve o primeiro diagnóstico do meu filho, o médico falou que ele era, o pediatra falou que era uma menina. Fez a ultrassom lá e foi provado que era, no pré-natal, que era menina. E aí no pré-natal, falando que é menina, terceira vez menina, e a gente decorou o quarto, colocou o nome lá, escreveu lá, né, um nome de menina, vamos colocar um nome fictício aqui, é Carla, né? É Carla, e aí menina. Só que nasceu um menino. Na hora foi aquele maior susto. E ele começou, desde a tenra infância, a ter um comportamento de menina. Ao ponto de declarar menina. Ele falou, você já contou isso para ele? Que na hora quando ele nasceu foi aquele susto. Ela falou, vamos contar? Aí sentou o menino, 7 para 8 anos, não me lembro bem. Ele falou, olha, aconteceu isso. Quando houve lá o resultado de que você era que você era menino ou menina, o médico errou. Na hora quando você nasceu, você era um menino. E aquilo foi um susto, e mudar a roupa, mudar o nome lá na parede, na porta do quarto e tal. E de repente ele olhou na mãe dele assim, nervoso, e falou assim, eu escutava você me chamando de menina e eu ficava com raiva. Eu ficava com raiva porque eu sabia que eu era um homem, mas você só me chamava de menina. Me coloca na frente desse médico, eu quero chamar a atenção dele. Querido, pegou o menino, colocou na frente do médico, ele deu uma repreensão no médico e nunca mais foi a mesma criança. Assumiu o seu id, assumiu a sua identidade de homem. Amada, a vida intrauterina determina radicalmente muitas coisas da nossa vida. Então a nossa amígdala cerebral, ela produz memória em nós. Existe um artigo que eu, inclusive, esse conteúdo aqui eu falo muito no módulo 2. Existe um artigo da neurociência que já está comprovado, esse artigo, aonde fala sobre herança intrauterina da memória da mãe. Que muitas das vezes tem mulheres que carregam nos seus corpos dores das suas avós estupradas. Depressão das suas bisavós.
depressão dos seus avós, está ali, está gravado na herança da sua célula, da sua memória. Eles chamam isso de memória celular. Amado, o gato que a gente tem na nossa casa tem memória celular. Sabia disso? O seu gato, você coloca uma caixinha de areia lá. Ele nunca viu gato na vida dele. Mas ele vai lá e faz um cocô. Primeiro ele cava um buraco. Aí depois ele joga o cocô lá dentro, não joga? Depois ele cava e cheira. Cava, joga areia, cheira. Joga areia, cheira. Quando ele não sente o cheiro mais, ele vai embora. Sabe por quê? Porque os antepassados dele tinham que enterrar a areia para não ser pego por um predador. A tartaruga do projeto Tamar nunca viu a mãe dela. Ela nasce e vai na direção do mar. Você já viu aquelas pessoas que nunca viu o pai, nunca viu a mãe? Parece que é justamente com quem não teve contato com pai e mãe. Até o jeito de andar é igual. Quem já viu isso? É incrível. Memória celular. Querido, nós carregamos dentro de nós heranças de memória celular. Você pega um brasileiro, joga na guerra, meu irmão, o bicho quase morre. Hã? Começou a guerra da Ucrânia, saiu um abençoado, não sei de onde, acho que foi no sul do Brasil, todo armado, valente, doidinho para entrar na guerra, meu irmão. Quando ele viu aquelas bombas caindo, quem viu isso? Ele veio desesperado, meu irmão. A gente teve no máximo assim, uns probleminha lá com o povo do sul, uns probleminha aqui, o próprio Minas Gerais, na época do Tiradentes, mas nós nunca vivemos guerra civil, sim ou não? Aquele povo lá na Ucrânia, meu irmão, na Rússia, a memória de guerra está aqui. O bisavô lutou na guerra, os caras estão lá no fronte, meu irmão. Vai na direção das bombas, porque tem memória. Tem memória. Por que eu estou falando isso? O seu inconsciente carrega informações assustadora da sua infância, amado. Você não tem noção do quanto essa criança está mal resolvida dentro de você. Não precisa levantar a mão, sua mulher sabe muito bem do que eu estou falando. Seu marido sabe muito bem do que eu estou falando. O que você vira quando vocês dois estão brigando num quarto? Duas crianças. Você está diante de uma mulher de 40 anos, mas numa discussão parece que tem 10 anos. Seu marido está com 50 anos, mas numa discussão vira um menino. Criança. Por quê? Porque está mal resolvido. Cheio de trauma. Querido, preste atenção. São as experiências que nos constroem como pessoas pelo resto da nossa vida. Quem são as pessoas que constroem essa imagem dentro de nós? Os nossos pais. Quem são as pessoas que constroem a nossa imagem, a nossa identidade, a nossa personalidade? Quem nós confiamos. Como eu disse para você, uma criança é crédula, amado. Não existe algo que a criança mais confia na vida do que os seus pais. E foram justamente essas pessoas que disseram quem você é. Foram as primeiras pessoas na nossa vida que definiram a nossa imagem. Olha aqui, presta atenção. Por isso, eu falo sempre uma coisa. Se você se percebe uma pessoa extremamente doente, emocionalmente desequilibrada, imatura, faça um favor para o mundo, não coloca criança nesse mundo, não. Não coloca filho nesse mundo se você ainda não está resolvido nem com você mesmo. Essa geração que a primeira coisa que faz quando tem filho é jogar em creche. Já colocar outra pessoa para cuidar. Presta atenção, passa para mim. Nossa primeira versão é definida pelos nossos pais. Se você não é resolvido na sua identidade, se a sua sexualidade ainda é muito adoecida e deformada, pelo amor de Deus, não se case. Eu sou o único pastor no Brasil que fala para o povo não casar e para não ter filho. Porque casamento é a experiência de gente resolvida.
E ser humano saudável é a experiência de terem pais resolvidos. Como eu disse para você, filhos multiplicam 6 a 7 vezes as nossas doenças. Quando um agricultor quer um fruto saudável, ele cuida do fruto ou da árvore? Da árvore, amado. Se a árvore está doente, o fruto fica doente. E são essas experiências que vão produzir, passa para mim, os nossos valores. Pode passar os nossos valores. Os nossos valores são as nossas crenças, os nossos valores. Como eu disse para você, 80% do que você crê é produzido através de experiências. E isso te marca. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui. O que você estava fazendo no dia 16 de agosto de 2005? 16 de agosto de 2005, às 10 horas da manhã. Vocês lembram? O que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, às 10 horas da manhã? O que você estava fazendo? Assistindo jornal. Estava na escola. Assistindo jornal. Dentro de casa, no trabalho, onde vocês estavam? Trabalhando. O que você estava fazendo? Eu nem conto o que eu estava fazendo, misericórdia. O que você estava fazendo? Na escola. A gente lembra exatamente, sabe por quê? Porque foi um evento tão forte que fez você lembrar disso pelo resto da vida. Presta atenção. Todo acontecimento na sua vida, carregado de uma carga emotiva muito forte, te marca profundamente. Agora, você nem quer imaginar o que acontece dentro de você quando você sofre uma rejeição de um pai, de uma mãe na sua infância. Isso você leva pelo resto da vida, gente. E são essas experiências que vai construindo os nossos valores, as nossas crenças, sua maneira de lidar com a vida, suas reações, seus medos, as escolhas que você faz na vida. Tudo está ligado às experiências que você viveu, que produziu os seus valores, porque valores não são cognitivos, valores nós não nascemos com eles, valores são desenvolvidos e absorvidos. E antes mesmo de você pensar nos seus valores, eles já estão aí dentro de você, te determinando as suas escolhas, dizendo o que você tem que fazer. Nós reproduzimos inconscientemente valores adoecidos. Por isso que eu queria te fazer uma pergunta. O que te impede de viver uma vida de casamento saudável, uma vida matrimonial saudável, como pai, como mãe? Escute. O que mais te bloqueia não é o que você não sabe. Sua dificuldade não é o que você não sabe. Sua dificuldade é o que você sabe e não consegue abrir mão. Está aí gravado dentro de você. Porque a crença, amado, ela nasce através de uma experiência. Você tem uma experiência adoecida ou saudável na sua infância, aquilo vira uma crença em você, acompanhado de uma memória que está repetindo, junto com uma carga emocional, e isso fixa em você. O que é experiência? Diga comigo, experiência são palavras e sensações. Experiência são palavras, sensações e eventos. As experiências que você vai vivendo, as sensações que você vai vivendo, os eventos que vão produzindo na sua vida, vai produzindo suas crenças. E você sabia que as crenças que nós temos, que nos bloqueiam na vida, você não acredita que você pode ser feliz. Você não acredita que você não pode ser nem amado por Deus. Você não acredita que Deus pode te amar, você não acredita que você pode ser feliz. Você não acredita que você pode realizar seus sonhos.
foi colocado na sua cabeça que mulher não presta, que homem é vagabundo, que todo homem é pilantra. Você não consegue acreditar. Deixa eu explicar para você, para a gente encerrar aqui esse bloco, como é que isso acontece. Tudo que uma criança faz na vida, ela faz para ser amada. Amém? Gente, uma criança faz de tudo para que os seus pais e os seus cuidadores a amem. Criança fica o tempo todo fazendo de tudo para ser amada. Amada, amada, ela quer ser amada. Amada por sua mãe, amada por seu pai, amada por sua mãe, amada pelo seu pai. É igual o seu cachorro. Seu cachorro fica fazendo aquelas coisas lá, tudo para você amar ele. Quanto mais os nossos filhos. Criança, amar tudo que uma criança quer é ser amada pelos seus pais. Aí presta atenção. Eu sou uma criança. E tudo que eu quero é meu pai, perto de mim. Só que esse pai trabalha, não tem tempo para mim, não consegue me dar atenção. Eu me sinto o quê? Rejeitado. Mas eu vou no meu pai ser amado. Ele me rejeita. Porque ele quer? Não, nem ele sabe disso. A maioria de nós, a gente não faz isso por consciência. A gente faz isso sem perceber. Não, filho, papai não tem tempo, não. Não, filho, papai tem que trabalhar. Não, não tem tempo. Aí joga na creche. Aí joga no berçário. Lá no ventre da mãe. Mas vamos falar de forma consciente. Tá ali. Agora imagine consciente, com rejeição. Com rejeição consciente. Eu não quero essa criança, eu não quero esse menino. Eu não tenho tempo para cuidar desse menino. Aí a criança faz de tudo para ser amada pelo pai. Só que esse pai rejeita essa criança. Lembra do inconsciente? Lembra? Diga comigo, o meu inconsciente existe para me proteger. O medo que você tem, presta atenção, é produzido pela sua amígdala cerebral, tá bom? Então vamos imaginar que isso aqui é um prédio de 50 andares. Não, antes de imaginar que é um prédio de 50 andares, eu vou subir aqui agora, como eu estou, e eu vou ficar com a ponta dos pés, ó. Estou com a ponta dos pés. O tempo todo, ó. Com a ponta dos pés. Você sabia que a amígdala cerebral está inativa? Ela não está funcionando aqui agora. A amígdala cerebral, a consciência depende do subconsciente para funcionar. O inconsciente trabalha independente dos dois. Ele tem vida própria, ele é autônomo. O meu inconsciente é autônomo. O meu inconsciente são as minhas emoções e as minhas memórias. Então, o meu inconsciente, que existe para me proteger, ele existe para me proteger. O que me protege na vida? As minhas emoções. Gente que está, igual eu falei para você, se você for assaltado por um usuário de maconha, maconha é a cannabis, trabalha na memória da amígdala. Ele vai olhar para você e vai saber que você não tem dinheiro. Como ele não tem memória, ele vai ficar tão emotivo com você, que só sobra emoção, não tem memória. O maconheiro, ele tá no seu pico de emoção, mas no zero de memória, porque a cannabis só afeta a memória, não afeta as emoções da amígdala. A amígdala é memória e emoção, tá bom? Memória e emoção. O que faz você te proteger, você está andando na rua, sabe que ali teve um acidente, sabe que ali teve um assalto, você sabe que ali acontece muito problema. A sua amígdala cerebral faz você lembrar na hora, você não vai lá mais. A amígdala cerebral produz nojo, nojo é sentimento, tá? Se você não tem nojo, você come alguma coisa estragada e você morre. Você fica doente. Se você não tem medo, você sobe num prédio de 50 andares, fica na beirada de uma pilastra e morre. Então presta atenção. Como eu não estou num prédio de 50 andares, a minha amígdala cerebral não acionou. Se eu estivesse num prédio de 50 andares, quando eu fizesse isso aqui, nem aqui, a minha amígdala cerebral, que é autônoma, ia
acionar na hora, ia dilatar minha pupila, meu coração ia começar a bater, eu ia começar a ter falta de ar, e eu ia fazer o quê? Eu ia recuar. O que a minha amígdala cerebral acionou? O medo. O que esse medo fez? Então diga comigo, a amígdala cerebral, ela existe para me proteger. As minhas emoções foram dadas por Deus para me proteger. Suas emoções foram dadas por Deus, gente. E as emoções são produzidas pela amígdala. Então presta atenção. As minhas emoções me fazem sentir vontade de ter um pai. As minhas emoções me fazem ter vontade de querer um pai. Só que as emoções produzidas pela amígdala, e a amígdala cerebral, seu cérebro pensa, gente? Seu cérebro pensa, gente? Pensa, se você não pensar, você tem algum problema cognitivo, né? Seu cérebro raciocina? Seu cérebro pensa? A sua amígdala cerebral pensa independentemente da sua consciência. Sem você saber, ela está pensando. É o seu segundo cérebro. Então, a sua amígdala cerebral tem a sua própria capacidade de raciocinar. E você não sabe que ela está raciocinando aí dentro de você. Então eu estou ali, na minha consciência querendo um pai, na minha consciência querendo o amor de um pai, aí esse pai me rejeita. Aí sabe o que a minha amígdala cerebral faz? Ela fala assim, para que você está esperando esse pai? Para que você está o tempo todo desejando que esse pai apareça? Ela foi feita para me proteger? O que ela faz? Ela bloqueia o sentimento de fazer eu esperar o meu pai. Para que eu não... Só que ela começa a fazer isso todas as vezes que ela percebe que o seu pai não vai estar presente, a sua mãe não vai estar presente. Todas as vezes que a sua amígdala cerebral viu você sofrer, ela falou assim, realmente, ele está sofrendo demais. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de fazer ele sentir vontade de ter esse pai. Eu vou parar de fazer ela ter vontade de ter essa mãe. Eu vou bloquear, para ela não sofrer. Aí sabe o que acontece? A sua amígdala cerebral começa a bloquear, para te proteger, toda a capacidade que você tem de esperar por ser amada por alguém. Aí você não consegue amar seu marido, você não consegue amar seu esposo, você não consegue amar sua mulher, você não consegue ter amigos. Vou falar uma coisa terrível, chata. Por isso que eu gosto de ficar em hotel. Porque eu não quero saber da vida de ninguém. Para eu poder falar o que eu vou falar. Eu não acredito que os nossos filhos que chegaram aos 40 anos solteiros, eles são completamente bloqueados na vida. Deus não criou a gente para viver sozinho na vida. Uma menina de 12 anos engravida? Um menino de 14 anos pode gerar um filho? Uai, que então, de onde Deus estava com a cabeça de fazer um trem desse? Deus não tem ideia, não? Deus não tem juízo? Eu tenho mais juízo que Deus. Convenci minha filha a não casar. Convenci meu filho a não casar. Mas Deus perde não tem a cabeça no lugar, não sei onde ele está com a cabeça, que eu não escuto o Espírito Santo, que é um maravilhoso conselheiro. Parece que ele não consulta a Trindade para criar um ser humano que engravida com 12 anos e que faz filho com 13. Onde Deus estava com a cabeça de fazer isso? Não, meu irmão, porque Deus sabia que o projeto dele não era esse bando de filhos solteiros até os 35 anos de idade. Tudo bloqueado. Tudo com medo de amar. Tudo com medo de ser feliz na vida. Tudo com medo de ter filho, tudo com medo de enfrentar a vida. Essa geração de pai que fica o tempo todo bloqueando seus filhos. Não projeta seus filhos para a maturidade, não projeta seus filhos para cuidar da própria vida. Um bando de gente emocionalmente fraca. Bloqueados, não consegue. Por quê? Porque os sentimentos, eles existem para nos proteger.
Só que os nossos sentimentos, vê que a gente é tão fraco, começa a bloquear a gente o tempo todo. Amado, isso vira um inferno na nossa vida. A gente começa a ter bloqueios sexuais, porque a gente apanhou dos nossos pais quando a gente começou a ter curiosidade em certas coisas. Curiosidade normal de uma criança que está curiosa para saber que é diferente do dela. Querido, nos 6 primeiros anos da nossa vida, nós não temos absolutamente nenhum controle sobre a nossa identidade, sobre a nossa personalidade, sobre o nosso caráter, sobre as nossas crenças, sobre os nossos valores. Tudo foi construído por alguém. O que os seus pais fizeram, o que os seus cuidadores fizeram, na sua vida construiu quem você é hoje. Seus medos, suas inseguranças, sua necessidade de aprovação das pessoas, suas carências, seus traumas, todos esses bloqueios construíram as crenças que você tem. Quem são essas pessoas que constroem as nossas crenças? As pessoas que a gente ama, que a gente confia. Você não tem jeito, você é burro, você é mulherzinha, você é igual aquela porcaria dos seus pais, da sua mãe, dos seus tios, da sua avó. Olha esse versículo aí, amado, passa para mim aí. Olha esse versículo de 1 Pedro 1,18. Vocês precisam estar cientes de que não foi mediante a valores perecíveis que vocês foram resgatados da maneira vazia de viver. Amado, nós somos uma geração que a gente ensina uma maneira vazia, e a Bíblia fala que essa maneira vazia e sem sentido é nos dada por ensino pelos nossos pais. Existe uma maneira vazia e fútil de viver. Tem tradução que fala fútil, que a Bíblia diz que a gente aprende com os nossos pais. Amado, nós nunca fomos uma geração de pais tão doentes. Uma geração que não busca orientação de Deus para cuidar dos seus filhos. Uma geração de pais passivos, irados, muitas das vezes imorais. Pais superprotetores. O que é pai superprotetor? São pais que fazem por seus filhos aquilo que eles têm condição há muito tempo de fazer por eles mesmos. Pais que mimam seus filhos. O que são pais que mimam seus filhos? São pais que tratam seus filhos como criança. Gente que tem medo de enfrentar a vida, tem medo de casar, tem medo de ser protagonista da sua própria história. Eu estava sentando com a minha filha, chegou para mim e falou: pai, por que o senhor todo final de semana o senhor tem que viajar? Eu falei: filha, sabe essa casa que a gente paga aqui, o aluguel? Isso tem dinheiro. Filha, sabe essa comida que a gente come aqui? Isso aqui tem dinheiro. Sabe esse carro que a gente tem aqui? A gente paga uma prestação dele. Papai, inclusive, papai está com muita vontade de dar uma casa de presente para a mamãe. O papai está aí juntando um dinheirinho para comprar essa casa. O papai trabalha para ganhar dinheiro. A hora que eu virei as costas para ela, o Espírito Santo falou: você quer fazer o favor de voltar lá e consertar o estrago que você fez? Eu falei: filho, esquece tudo que eu falei. Papai está errado. Papai não levanta, papai não está no final de semana trabalhando para ganhar dinheiro. Todo final de semana o papai viaja pelo Brasil para salvar vidas. Para transformar casamento. Esse tempo atrás ela estava comigo num lugar aí, não sei aonde. Ela estava do meu lado, ela tem 8 anos. Uma família chegou para mim e falou assim: pastor, desde quando nós lemos os seus livros, a nossa família foi transformada. O meu casamento é um milagre. Ela fez assim para mim: é verdade. Sabe, irmãos, o que a gente está produzindo nos nossos filhos? Que imagem você está produzindo nos seus filhos? Que crenças erradas você está produzindo nos seus filhos? Será que nós estamos produzindo uma geração de filhos saudáveis? Ou será que a gente está produzindo nos nossos filhos os nossos próprios traumas e medos?
Será que a faculdade que a gente deseja para os nossos filhos falam daquilo que a gente ouviu de Deus e quer produzir algo daquilo que a gente ouviu de Deus na vida dos nossos filhos? Ou essa faculdade fala muito mais das minhas frustrações pessoais, achando que o filho tem a obrigação de realizar? Esmagadoramente falando, a faculdade da maioria dos nossos filhos falam muito mais das nossas frustrações na vida do que o propósito de Deus para a vida deles. Eu gostaria que nós agora abaixássemos nossas cabeças. E eu gostaria que você olhasse para dentro de você e perguntasse: qual é o sistema de crença? Quais são os valores? E qual é o nível de experiência que você tem dado aos seus filhos? Será que a gente está produzindo gente saudável? Ou a gente está produzindo gente mais doente do que nós mesmos? Pai, obrigado por esse tempo aqui. Continua falando ao nosso coração. Tudo que pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amado, nós vamos dar um intervalinho aí de 10 minutinhos, só para a gente fazer um xixizinho e voltar. Amém? Deus abençoe. Shalom.